Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2 Espíritos Felizes. Samson. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Samson faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo que iria desencarnar, dirigiu ao presidente da sociedade a seguinte carta: Caso a minha alma se separe do meu corpo, de um momento para o outro, venho lembrá-lo de um pedido que eu já havia lhe feito há cerca de um ano. É o de evocar o meu espírito o mais rápido possível após a minha morte e sempre que você julgar conveniente, a fim de que eu, membro bastante útil da nossa sociedade, durante a minha presença na Terra, possa servir para alguma coisa depois de morto. Pretendo esclarecer, fase por fase, as circunstâncias decorrentes do que as pessoas chamam de morte, e que para nós, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas que são sempre úteis ao fim a que ele se propõe. Além desse pedido, que é uma autorização para que você me honre com essa espécie de autópsia espiritual, que talvez possa ser de pouca utilidade em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a sua sabedoria e prudência não permitirão ir além de um certo número de evocações, ouso pedir pessoalmente ao Senhor e a todos os meus colegas que supliquem ao Todo-Poderoso para que Ele permita que eu receba a assistência dos bons espíritos, juntamente com os seus conselhos benevolentes. Gostaria de receber também a assistência de São Luís, nosso presidente espiritual, para que ele me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia que há muito tempo vem me preocupando. Tenho medo de me enganar quanto às minhas forças espirituais, pedindo a Deus, muito cedo de maneira presunçosa, um novo corpo no qual eu não possa dar uma resposta à altura da bondade divina e que, em vez de servir ao meu adiantamento, prolongue a minha permanência na Terra ou em qualquer outro lugar, caso eu venha a fracassar. Nota de Allan Kardec. Para satisfazer o desejo de Samson, de ser evocado o mais rápido possível após o seu falecimento, fomos ao local do velório com alguns membros da Sociedade Espírita de Paris. Na presença do seu corpo, fizemos a evocação, que vamos descrever adiante. Essa comunicação aconteceu 1 hora antes do seu enterro. Tínhamos 2 objetivos: cumprir com a última vontade do falecido e observar mais uma vez a situação da alma num instante assim tão imediato à morte. Tratava-se de um homem muitíssimo esclarecido, inteligente e profundo conhecedor das verdades espíritas. Estávamos interessados em verificar a influência dos conhecimentos espíritas sobre o estado do espírito no momento do desencarne, colhendo para isso as suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi frustrada. O Sr. Samson descreveu com perfeita lucidez o instante da sua transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. 1. Na sala do velório, 23 de abril de 1862. 1. Evocação. Venho atender ao seu chamado e cumprir a minha promessa. 2. Meu caro Sr. Samson, cumprimos com satisfação o dever de evocá-lo o mais rápido possível, depois da sua morte, conforme era o seu desejo. É uma graça especial que Deus concede ao meu espírito para que eu possa me comunicar. Agradeço a sua boa vontade, mas estou fraco e trêmulo. 3. O Senhor sofreu tanto que podemos perguntar, penso eu, como o Senhor se encontra agora? Ainda sente as suas dores? Qual a sensação que o Senhor sente hoje, se comparada com a situação de 2 dias atrás? Minha situação é muito melhor, pois nada me sinto das antigas dores. Estou recuperado e renovado, como vocês costumam dizer. A passagem da vida terrena para a vida espiritual, no início, deixou todas as coisas incompreensíveis para mim, porque fiquei vários dias sem desfrutar da lucidez. No entanto, antes de morrer, eu pedi a Deus que me permitisse falar aos que estimo, e Ele me ouviu. 4.
Depois de quanto tempo o Senhor recobrou a sua lucidez mental? Depois de 8 horas. Deus, eu repito, deu-me uma prova da sua bondade, julgando-me mais digno do que eu merecia, e eu não sei como lhe agradecer. 5. O Senhor está bem ciente de que não pertence mais ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como constatou esse fato? Certamente eu não sou mais do seu mundo, mas estarei sempre ao seu lado para protegê-lo e sustentá-lo na pregação da caridade e da abnegação, que sempre orientaram a minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Sinto-me forte, bastante forte. Estou transformado. Os senhores não reconheceriam mais o velho enfermo que devia se afastar de tudo, do prazer e da alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus, que irradia na imensidão. Gostaria de falar aos meus filhos, ensinar o que eles sempre mostraram má vontade em aprender. Por isso, não acredito. 6. O que o Senhor sente ao ver o seu corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre e mísero despojo. Ele vai voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos aqueles que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, que foi a morada do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Você depurou meu espírito. 10 vezes eu bendigo ao meu sofrimento, que me proporcionou uma boa recompensa de poder falar tão depressa com vocês. 7. O Senhor manteve seus pensamentos até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades. Mesmo depois de perder a visão, eu pressentia. Toda a minha existência se desenrolou na memória e o meu último pensamento, o meu último pedido, foi para que eu pudesse me comunicar com vocês como estou fazendo agora. Depois pedi a Deus para que os protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. 8. O Senhor teve consciência de que o seu corpo estava dando o último suspiro? O que aconteceu nesse momento? Que sensação experimentou? A vida se interrompe e a vista, ou melhor, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e a gente é levado, não sei por que força, para encontrar um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não compreendia nada, e, no entanto, uma felicidade indescritível envolvia todo o meu ser. Estava livre da opressão e da dor. Nota de Allan Kardec. Apenas tinha pronunciado as primeiras palavras e o espírito respondeu antes que eu terminasse a leitura. E fez mais, respondeu sem que ninguém tivesse lhe perguntado a respeito do que discutiam os assistentes sobre a conveniência de ler a sua comunicação no cemitério, em virtude da presença de pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. 9. O senhor tem conhecimento do que eu, Kardec, pretendo ler sobre o seu túmulo? Sim, meu amigo, eu tenho conhecimento, porque estive ontem com você, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Fale, para que as pessoas possam me compreender e para que possam estimá-lo. Não tenho medo de nada, porque todos respeitam a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Fale com coragem, com confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença tão respeitada. J. Sanson. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: Não tenham medo da morte, meus amigos. Ela é apenas uma etapa da vida se souberem viver bem. Ela é uma felicidade para aqueles que viveram dignamente e cumpriram com suas missões. Repito, coragem e boa vontade. Não deem aos bem-terrenos mais do que um valor medíocre, e serão recompensados. Não se pode aproveitar demais sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer moralmente um grande mal. Que a terra me seja leve. 2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Estou ao lado de vocês, meus amigos. 2.
Ficamos muito felizes com a conversa que tivemos no dia do seu enterro. Ficaríamos ainda mais felizes se o amigo aceitasse completá-la para nossa instrução. Estou pronto e sinto-me feliz por vocês pensarem em mim. 3. Tudo aquilo que puder nos esclarecer sobre o mundo espiritual para que possamos compreendê-lo melhor será para nós de grande importância. A ideia falsa que se faz a respeito desse mundo conduz muitas pessoas à incredulidade. Sendo assim, não se surpreenda com as perguntas que porventura viermos a fazer. Não me surpreenderei e aguardo as suas perguntas. 4. O Senhor descreveu com bastante clareza a passagem da vida após a morte. Disse que o momento do corpo exalar o último suspiro, a vida se interrompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado de alguma sensação dolorosa? Sem dúvida que sim, pois a vida é uma sequência incessante de dores e a morte é um complemento de todas essas dores. É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para deixar o seu corpo físico. Esse esforço absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação pela qual passa. Essa não é uma regra geral e não se aplica em todos os casos. A experiência tem nos mostrado que muitos espíritos perdem a consciência antes de exalar o último suspiro e que, para aqueles que já chegaram a um certo grau de espiritualização, a separação se realiza sem esforços. Observação: a vista do espírito se extingue. Esse fato é importante porque está ligado à percepção espiritual. O espírito não enxerga por órgãos específicos, como os olhos, por exemplo. Ele enxerga por todo o seu corpo, perispírito. A transferência da visão de um órgão específico para o geral requer algum tempo de adaptação. Mais informações, ver O Livro dos Espíritos, capítulo Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos. Fonte, Herculano Pires com adaptações. 5. O Senhor sabe se existem espíritos para os quais o momento extremo é acompanhado de um grande sofrimento? Será mais doloroso, por exemplo, para o materialista que acredita que tudo para ele se acaba com a morte? Certamente, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou melhor, já se habituou a ele. Assim, a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porque ele sabe o que lhe aguarda. O sofrimento moral é sempre o mais doloroso, e a sua ausência no instante da morte representa um grande alívio para o espírito. Aquele que não acredita em nada se assemelha a um condenado à pena da morte, cujo pensamento só consegue enxergar a lâmina, guilhotina, e o desconhecido. Existe uma semelhança muito grande entre a morte do materialista e a do ateu. 6. Existem materialistas bastante obstinados para acreditar que, nesse momento supremo, eles mergulharão no nada? Sim, sem dúvida. Eles acreditam no nada até a última hora. Entretanto, no momento da separação, o espírito sofre um retorno às profundezas de si mesmo, pois toda a sua vida passa por ele. Nesse instante, ele é envolvido pela dúvida que passa a torturá-lo. Pergunta o que vai acontecer. Quer compreender alguma coisa, mas não consegue. O despreendimento não pode se completar sem essa impressão do espírito ver toda a sua vida passar por ele. Nota de Allan Kardec. Em outra ocasião, um espírito nos fez a seguinte descrição sobre a morte de um incrédulo. O incrédulo obstinado experimenta nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que ele se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz esforços inúteis para fugir, mas não consegue recuar. Procura agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontra um ponto de apoio e sente que desliza para as profundezas. Quer gritar, chamar alguém, e não consegue emitir nenhum som. É então que vemos o incrédulo se contorcer, contrair as mãos e gritar angustiado. Esses são sinais que não deixam dúvida do pesadelo em que ele se encontra. No pesadelo comum, o despertar nos livra do desespero e nos sentimos aliviados ao ver que tudo foi apenas um sonho. Entretanto, no pesadelo da morte, a angústia e o desespero podem prolongar-se por muito tempo, até mesmo por anos.
E o que torna a sensação ainda mais desesperadora para o espírito são as trevas em que às vezes ele se vê mergulhado. 7. O Senhor nos disse que no momento da morte, mesmo depois de perder a visão, ainda a pressentia. Compreendemos que não tivesse mais a visão que o corpo físico proporciona, mas antes da vida se extinguir, já não é possível ver as claridades do mundo espiritual? Foi o que eu disse antes. O momento da morte dá uma espécie de clarividência ao espírito. Os olhos não enxergam mais, porém o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. A verdade lhe aparece de repente e lhe dá momentaneamente uma imensa alegria ou uma tristeza inexplicável, de acordo com o estado de sua consciência e a lembrança da sua vida passada. Nota de Allan Kardec. Trata-se do instante que precede a morte, ou melhor, aquele em que o espírito perde a consciência. Isso explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou dolorosas continuam após o despertar. 8. O Senhor poderia nos dizer o que foi que o impressionou no momento em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia nos descrever, se possível, o aspecto das coisas com as quais se deparou? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem compreender bem as coisas, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus me deu uma profunda prova da sua bondade, permitindo que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Então, eu me vi cercado de muitos amigos fiéis. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir rodeavam-me sorrindo. Uma felicidade sem par irradiava dos seus semblantes, e eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço percorrer os espaços. Não existem palavras na linguagem humana para descrever o que eu vi. Voltarei depois para falar mais amplamente das minhas alegrias, mas sem ultrapassar os limites traçados por Deus. Saibam que a felicidade, assim como vocês a entendem, é uma ficção. Vivam de maneira sábia, santa, com o espírito voltado para praticar a caridade e o amor, e terão feito jus às sensações e delícias que o maior dos poetas seria incapaz de descrever. Nota de Allan Kardec. Os contos de fada estão, sem dúvida, cheios de coisas absurdas, mas não seriam eles, em algum ponto, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Samson não parece o de um homem que adormeceu numa choupana pobre e escura, e despertou num palácio esplêndido, em meio a uma corte brilhante? 3. 9. Com que aspecto os espíritos se apresentam ao Senhor? Com a forma humana? Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no além a forma transitória que possuíam nesse mundo, e isso é verdade. Mas que diferença há entre a máquina disforme, que aí se arrasta penosamente suportando as provas que carrega, e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A feiura não existe mais, porque os traços perderam a dureza da expressão que caracteriza a aparência da raça humana. Deus abençoou todos esses corpos graciosos que se movem com elegância. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vocês, e o olhar possui a profundidade de uma estrela. Procurem imaginar o que Deus, arquiteto dos arquitetos, pode fazer em sua onipotência, e terão feito uma pálida ideia sobre a forma dos espíritos. 10. E o Senhor, como se vê? Possui uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Sente que tem uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito conserva a sua forma humana, mas ela encontra-se divinizada, próxima da perfeição. Sendo assim, ele possui inquestionavelmente todos os membros que você falou. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, pelo esforço da nossa própria vontade, aparecer a vocês e apertar-lhes a mão. Estou perto de vocês e já apertei a mão de todos os meus amigos sem que eles percebessem. Nossa fluidez nos permite estar em qualquer lugar sem ocupar espaço e sem provocar nenhuma sensação nas pessoas, se for esse o nosso desejo. Nesse momento, entre as suas mãos cruzadas, tenho as minhas. Digo, por exemplo,
que estimo a todos, mas o meu corpo não ocupa qualquer espaço, e a luz o atravessa sem torná-lo visível. E aquilo que vocês chamariam de milagre, caso meu corpo se tornasse visível, é para os espíritos a continuidade de um fato comum de todos os instantes. A visão dos espíritos não pode ser comparada com a visão humana. O mesmo ocorre com o corpo, que não tem quaisquer semelhanças reais, pois tudo se modifica, tanto na essência quanto no conjunto. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo mesmo adivinhar o pensamento alheio. Também pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Mas, sobre esse aspecto, o espírito superior, que concluiu as suas provas, prefere a forma que pode fazê-lo aproximar-se de Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias o Senhor era um homem, gostaríamos de saber se nesse novo estado o amigo tem uma natureza mais masculina do que feminina. O que acontece com o Senhor pode ser aplicado a um espírito que desencarnou há mais tempo? Não temos motivos para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou os espíritos de acordo com a sua vontade e, tendo que lhes dar uma encarnação sobre a terra, subordinou-os às leis da reprodução das espécies, por meio das condições próprias do macho e da fêmea. Mas vocês pressentem que os espíritos não podem ter sexo, sem que haja necessidade de maiores explicações. Nota de Allan Kardec. Sempre se disse que os espíritos não têm sexo. O sexo é necessário apenas para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se reproduzem, o sexo para eles é completamente inútil. A nossa pergunta não tinha o objetivo de confirmar esse fato, mas em virtude do Sr. Samson ter desencarnado recentemente, queríamos saber se ele ainda guardava alguma impressão do seu estado terreno. Os espíritos purificados compreendem perfeitamente a sua natureza, mas, entre os espíritos inferiores, não espiritualizados, existem muitos que ainda acreditam estar na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Continuam acreditando que são homens ou mulheres, e é por isso que alguns dizem que os espíritos têm sexo. As contradições a respeito desse tema decorrem do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se manifestam. O erro não provém dos espíritos, mas daqueles que os interrogam, porque não se dão ao trabalho de aprofundar as questões. 12. Como o senhor vê a nossa seção? Ela possui o mesmo aspecto que tinha quando ainda estava entre nós? As pessoas têm a mesma aparência? Tudo é claro e nítido como era antes? Muito mais claro, porque posso ler o pensamento de todos vocês. Sinto-me feliz pela ótima impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos. Desejo que esta mesma cordialidade possa existir não apenas em Paris, mas em toda a França, onde os grupos são desunidos e possuem inveja um dos outros, pela intervenção de espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia e na desordem. Esses grupos deveriam lembrar que o espiritismo promove o esquecimento completo e absoluto do ser. 13. O senhor disse que pode ler os nossos pensamentos. Poderia nos explicar como se opera essa transmissão de pensamentos? Isso não é fácil. Para explicar esse extraordinário prodígio da visão dos espíritos, seria necessário lançar mão de todo um arsenal de elementos novos. Para utilizá-los, vocês teriam que conhecer tudo o que conhecemos, o que não é possível, uma vez que as suas faculdades estão limitadas pela matéria, corpo físico. Paciência, tornem-se bons e tudo conseguirão. Atualmente, vocês só podem ter o que Deus lhes concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde, vocês também serão como nós. Tratem de morrer bem para saberem muito. O desejo de saber, que estimula o homem que pensa, vai guiá-los com tranquilidade até a morte, que reserva para vocês a explicação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperam, vou tentar responder, ainda que de maneira precária, a pergunta que fizeram. O ar que respiram é imaterial assim como nós, os espíritos, mas reproduz fielmente o que vocês pensam. O ar que os encarnados exalam é, por assim dizer, uma página escrita daquilo que pensam. Essas páginas são lidas e comentadas por espíritos que estão constantemente junto a vocês. Esses espíritos são os mensageiros de uma telegrafia divina
a qual nada escapa. A morte do justo. Após a primeira comunicação com o Sr. Sanson, dada na Sociedade Espírita de Paris, um espírito transmitiu sob o título acima a seguinte comunicação: foi a de um justo a morte desse homem do qual vocês se ocupam neste momento, ou seja, uma morte calma e cheia de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele a vida terrena, sem ruptura nem abalo. O seu último suspiro foi exalado num verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Como são poucos os que atravessam assim a difícil passagem. Como são poucos os que, após as ilusões e os desesperos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. O homem saudável, que é mutilado por uma bala, continua a sentir a dor nos membros que lhe foram amputados. O mesmo acontece com a alma do homem, que morre sem fé e sem esperança, pois quando ela se vê separada do corpo físico, continua a sentir as convulsões desse corpo e se precipita no espaço, inconsciente de si mesma. Orem por essas almas perturbadas. Orem por todos os que sofrem. A caridade não se restringe à humanidade visível. Ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tiveram a prova evidente disso na súbita conversão desse espírito, tocado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo desse homem de bem que vieram interrogar e que deseja ajudá-los a progredir no bom caminho. O amor não tem limites. Expande-se no espaço, dando e recebendo ao mesmo tempo as suas divinas consolações. O mar se estende numa perspectiva infinita. Seu limite no horizonte parece se confundir com o céu, e o espírito se deslumbra com o esplendor dessas duas imensidões. Assim, também é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, e deve reunir a todos, homens e espíritos, na mesma comunhão de caridade, realizando a admirável fusão do que é finito com o que é eterno. Georges. Nota de Allan Kardec. Tiveram a prova evidente disso na súbita conversão desse espírito. Alusão ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do velório do Sr. Sanson. Ver a Revista Espírita de maio de 1862.